A paz de Cristo. Quero compartilhar com vocês aqui sobre como foi meu batismo com o Espírito Santo. E talvez esse vídeo possa estar ajudando alguém que quer ter essa experiência, que quer ver esta promessa se cumprindo na sua vida. E eu passei por como é que eu posso dizer? Para mim, eu achei que demorou bastante. Para mim, achei que demorou bastante. Porque pessoas, entravam na igreja bem depois de mim, logo já eram batizados. Olha, eu querendo, dizer para Deus quem tem que ser e quem não tem que ser, Mas enfim, eu já tinha um tempo já de caminhada, tinha alguns anos, para na verdade, eu não sei a exatidão, que eu já buscava o Senhor e queria muito isso, principalmente, a oração em línguas, falar em línguas. Eu ainda sou fascinado, por esse dom. E isso me entristecia bastante e me levava a pecar. Por quê? Eu ficava chateado, ficava fazendo birra, e a gente sabe que isso não funciona com pessoas, com seres humanos, quanto mais, com o Senhor Deus. Isso não funciona. Então, se você já está fazendo esse tipo de coisa, eu posso dizer para você que isso não vai te ajudar em nada, só vai te deixar, só vai ficar mais triste, mais deprimido, chateado. E tem casos de pessoas que até abandonam o evangelho por conta disso. A primeira coisa que eu quero te falar é que Deus quer que você receba, esse batismo mais do que você acha que quer receber. Deus quer que derramar isso sobre você. Ele fez essa promessa. Enfim, então eu queria muito. Então, onde tinha um culto, eu ia. Não tinha culto na minha igreja na época, eu ia para outro culto, e oração. E o mais frustrante para mim era quando chamavam à frente. Tinha igreja, hoje tem igreja que nem mais faz isso, E isso é importante. Quando chamavam à frente, e ali teve uma situação que eu fui com um amigo meu que já orava em línguas estranhas, E Deus tinha dado as línguas bem bonitas para ele, sabe? Uma coisa bem forte. Eu fui com ele numa determinada igreja. Chegando lá, ele já havia me falado de um rapaz lá que orava em línguas e Deus tinha dado umas línguas dele lindas, Aí eu fui lá, para também receber e também para ver esse rapaz aí. Realmente, um dom, as línguas, que ele falava era muito bonito. Aí teve uma oração, chamaram o pessoal lá na frente e tal. Aí eu fui para receber. Fiquei lá orando. Só sei que quando eu abri o olho, todo mundo que tinha ido na frente também para receber já tinha voltado. E eu fiquei lá sozinho, me senti todo envergonhado e tal. E nada nesse dia. Teve outras ocasiões, oraram por mim na minha igreja mesmo, botaram a mão assim perto do meu rosto e oraram. Nada. E tentei orar em casa, tinha uns CDzinhos, de um missionário lá, que ensinava como se fosse um passo a passo. Frustrado, nada. Quase inventei minhas próprias línguas. Foi isso que aconteceu, quase inventei. Tomem cuidado quanto a isso, porque isso pode te atrapalhar na hora de você receber de fato, o batismo e essas evidências em línguas. Aí eu fui um dia, eu estava com os meus irmãos assim e tal, na casa do irmão, e eles já receberam, eles já falavam, já oravam em línguas. E eu fui e parei, com eles e tal. Tava bem triste, bem quebrantado também. Eu não sabia que aquele dia seria o dia que eu iria receber o batismo com o Espírito Santo e orar em línguas pela primeira vez. Eu pedi para que eles fizessem uma oração por mim. Eu acho que nesse dia eu lembro que eu dobrei o joelho, foi numa sala, eles oraram por mim e tal. Eu fui para casa. Nessa época morava eu, minha avó e a minha mãe. Não era casado ainda. E fui, tomei meu banho e tal. Eu não sou de escutar rádio, não sou. Nunca gostei muito de rádio em si. Só se tivesse com muita vontade, eu não tinha esse hábito. Eu fui, liguei o rádio, estava tocando uma música que eu gostava muito, que era Chame a Deus que a sua vida logo mudará. Eu gostava muito dessa música. E eu percebi um clima estranho assim. Até aí tudo bem. Deixei a música rolar, mesmo não gostando muito de rádio. E senti um clima diferente. Nada muito, não desceu anjo, não teve trombeta. Tira isso da tua cabeça, não vai descer anjo, não vai ter trombeta, não vai vir uma voz do céu. Pelo menos com a maioria das pessoas que eu conversei antes de eu receber, não aconteceu com nenhuma delas. O que aconteceu com elas foi o seguinte:
em algumas pessoas que eu conversei. Logo depois o diabo se apresentou para falar que aquilo é coisa da cabeça delas, era uma coisa da cabeça delas. Então já fica ciente, você vai receber o batismo e logo ele vai se apresentar porque ele não gosta. Primeiro, que a gente seja cheio do Espírito de Deus, que tem poder na nossa vida, e nessa polêmica de línguas, né? Enfim, ele não gosta, ele se incomoda um pouco com essa oração de edificação espiritual. Aí eu fui, dobrei meu joelho na sala, minha mãe já estava dormindo, minha avó também, e eu dormia no meio. Lembro que era uma cama de casal, e eu dormia no meio. E aí eu fui, dobrei meu joelho na sala, fiz a minha oração. Eu lembro que eu estava bem quebrantado, sabe? Bem quebrantado mesmo, meio triste, meio para baixo. E deitei. No que eu deitei, eu olhei pro teto, né? Era uma telha de amianto na casa onde eu morava. Acho que é amianto que fala. E eu falei algumas palavras com Deus com muita sinceridade, sabe? Muito respeito. Quando eu falei aquilo, aconteceu. Parecendo que algo, a sensação, não falando de fato caiu algo em mim, mas parecia que algo tinha caído em cima de mim e eu já comecei a falar as primeiras palavras em mim. Eu lembro que a minha mãe, desculpa, olhou pro lado assim, depois voltou, se cobriu, continuou dormindo. E ali eu fui para a sala e continuei falando em línguas estranhas, continuei falando. E tenho falado até o dia de hoje. Então eu vou falar a segunda parte, que o vídeo já ficou muito longo. Então na segunda parte eu falo como foi depois disso, tá? Após ser batizado e após receber, né, essa dom de orar em línguas estranhas.